A quem tem, será dado. A quem não tem, o pouco que tem será retirado. Você já deve ter ouvido essa frase. Ela saiu da Bíblia, de uma parábola, onde conta a história de um senhor com muitas posses, muita riqueza, que reuniu 3 servos. O primeiro ele confiou 5 talentos, ou 5 moedas de ouro. O segundo, 3 talentos, ou 3 moedas de ouro. E para o último, 1 talento, ou 1 moeda de ouro. Com o intuito de que esses servos iriam multiplicar esses talentos, essa riqueza. Ele sai para uma viagem onde ele ia ficar muitos anos fora, deixando, né, essa riqueza, esses talentos, na mão desses servos, que não era nem 1% de toda a riqueza que ele tinha. Os anos se passaram, ele volta dessa viagem e chama de novo os 3. O primeiro multiplicou mais 5 talentos, ou 5 moedas de ouro. O segundo multiplicou mais 3. E o último enterrou. E quando o Senhor perguntou por que ele fez isso, primeiro ele falou: eu fiquei com medo, enterrei o meu talento, mas aqui está de novo a parte do seu tesouro. Eu entrego para o Senhor novamente. Esse senhor ficou muito irado, pegou esse servo, jogou na prisão. E o talento dele, ou o tesouro dele, ele deu para o que tinha 10, que ficou com 11. E aí vem a frase: a quem tem será dado, a quem não tem, o pouco que tem será retirado. Essa frase, essa história, ela já foi contada nas igrejas centenas de milhares de vezes. E toda pessoa que escuta isso chega à mesma conclusão, que é uma história um pouco cruel. Como assim, então? Quem tem mais vai multiplicar e quem não tem nada ou muito pouco vai ser tirado, aquilo que a pessoa nem tem vai ser retirado e dado para outro? Parece cruel, mas quando você pega a frase que foi tirada de contexto, aí faz todo sentido. E qual que é essa frase? Qual que é essa palavra? Na verdade, são 3 palavras que se encaixam nessa frase, que é gratidão, confiança e Deus. Ou seja, a quem tem gratidão, a quem tem confiança e a quem tem a consciência de ser Deus, mais será dado. A quem não tem gratidão, a quem não tem confiança e a quem não tem a consciência de ser Deus, o pouco que tem será retirado. Aí faz todo sentido. Aí essa história, ela deixa de ser uma história de crueldade, podemos dizer assim, e passa a ser uma história onde você é o protagonista e você tem todo o poder. Veja, nós somos deuses experienciando uma vivência humana aqui nesse planeta. Somos a essência do Criador. Acontece que nós estamos vivendo essa experiência em um corpo humano. Mas isso não deixa de deixar. Isso não significa que os nossos poderes internos, a cocriação da realidade, ela deixou de existir. Você cria a sua realidade a todo momento. Pense como um videogame. Pense que aquilo que você está vendo na tela do videogame, né? Mesmo que pareça que tenha espaço, mesmo que pareça que tenha profundidade, é uma tela. Se você olhar atrás do seu televisor, esses televisores de agora, né, que são fininhos, né? Se você olhar atrás do televisor, você não vai ver nada.
mas a tela está representando ali profundidade, espaço, tem música, tem pessoas, tem lugares, mas quem está controlando está sentado no sofá, com o controle na mão, né? Fazendo com que aquele personagem se mova. E é dessa forma que acontece. Nós somos deuses vivendo uma experiência humana. Mas a religião, a sociedade, até mesmo a nossa família, os meios que nós frequentamos foram aos poucos tirando essa imaginação que era muito presente, principalmente na infância. Pode ver uma criança, né? A criança não tem medo. A criança, se você deixar ela correr na rua, ela vai correr. Ela não tem noção de que tem um carro que pode pegar ela. A imaginação dela é muito fértil. Só que aos poucos, essa imaginação, que é a criação, que faz com que você crie a sua realidade, ela, aos poucos, conforme a pessoa vai crescendo, entrando na adolescência, na juventude, ela vai sendo tolhida pela religião, vai sendo tolhida pela sociedade, vai sendo tolhido pela escola, pelos meios que rodeiam você, aquilo que você escuta, filmes, séries, jornais, eventos, notícias, tudo isso vai tirando o seu poder. Vai tirando o seu poder de você acreditar que você é Deus. Porque se essa frase, você é Deus, quando eu falo, você se sente como? Como que você se sente por dentro? Sabendo que você é Deus em última instância. O que move dentro de você? É medo? É insatisfação? É descrença? O que pulsa dentro de você com essa frase? Você é Deus. Quando você descobre isso, algumas coisas acontecem. Primeiro, não tem como ser vítima. A vítima, ela sempre vai olhar para fora. O problema está fora. Eu não tenho responsabilidade. Agora, quando você descobre que você é Deus, como que você vai culpar o outro? Como que você vai culpar a sociedade, o governo, o seu país? Como que você vai culpar as instituições, a sua família, se você cria a sua realidade? Aí não tem como. Aí é um momento muito desafiador. Não é fácil você encarar isso, mas ao mesmo tempo é libertador. É como aquele mito da caverna, onde a pessoa está algemada, olhando para a parede. As figuras que estão sendo representadas naquela parede é da fogueira que está atrás dela. Passam pessoas com figuras na mão, com figuras em hastes, e essas figuras, através do fogo que está atrás dessa pessoa acorrentada, esse fogo reflete as sombras na parede. Então, aquela sombra a pessoa acha que é real. Mas quando essa pessoa começa a se libertar, começa a ver que tem alguma coisa errada, e ela sai lá fora, ela vê que ali é o mundo real, ela volta. Ela volta para libertar os outros também. E quando ela fala, o que acontece? As pessoas chamam de louco. Dizem que é um absurdo. Até vão tentar matar essa pessoa. Como assim? Como assim? Né? O que aconteceu com Jesus não foi isso? O povo, os judeus, esperavam um Messias que pegasse armas, que comandasse exércitos para derrubar o Império Romano. E ele disse: não, não é assim que se muda o mundo, é interiormente.
E aí começou toda uma revolução. Mas quando a igreja pega esses ensinamentos e a figura, eles distorcem tudo. E eles fazem com que essa figura, Jesus, se torne um Deus único, o único Deus em um céu distante, onde você agora é só mais um pedaço de carne ambulante. Então veja, toda vez que esse conceito ele é trazido à tona, ele abala as estruturas. É muito difícil acreditar. Mas tudo que você está vivendo na sua vida, tudo que você está experienciando, é porque foi criado interiormente. As emoções. O Neville Goddard, ele falava muito da imaginação. Ele dizia, use a sua maravilhosa imaginação humana. Ele dizia que essa palavra imaginação, ela vibrava dentro dele. Quando ele falava, só o fato de falar imaginação, era como se a energia dele mudasse. Porque ele sabia que a imaginação faz. Ele sabia o poder interno que existe dentro de cada ser humano. Ele dizia, toda criança nascida de mulher é Deus. E ele enfatizava isso, você é Deus, você cria sua realidade, se coloque no estado do desejo realizado. E como fazer isso? Através das emoções. A emoção, ela é um gatilho poderoso. Quando você, por exemplo, está mal, insatisfeito, quando coisas ruins estão acontecendo na sua vida, geralmente você ou olha para o passado, você lembra de coisas ruins que aconteceram no passado, ou você olha para o futuro, coisas que não aconteceram ainda. Mas você faz cenários, 2, 3 cenários, onde você está sem dinheiro, onde você é humilhado, onde você é abandonado, é traído pela pessoa que você está se relacionando, ou por um sócio, ou uma doença que vai te acometer. Sempre é nesses dois parâmetros. Coisas ruins que aconteceram no passado e coisas que nem aconteceram no futuro, mas você faz cenários. E como que você ativa esses dois campos, esses dois extremos? É através da emoção. É a emoção que faz com que você vá nesses lugares. Veja, pode ter acontecido isso há 10, 20 anos atrás. Pode ter acontecido isso há uma semana, há 5 anos. Você volta no mesmo lugar, você sente as mesmas emoções. Se você sentiu um arrepio, se o seu coração acelerou, se você se sentiu envergonhado, você vai sentir as mesmas coisas. Você pode estar dentro da sua casa, quentinho, tomando seu café ou conversando com uma pessoa sobre um assunto, sobre outro assunto, mas você volta lá. Você está conversando, você está tomando seu café, tomando seu banho, trabalhando, mas a tua cabeça, o teu corpo, a tua energia volta lá. Através da emoção, né? Através da imaginação. A imaginação gera a emoção. E essa correspondência, que quer dizer assim, o dia a dia que você vai potencializando isso, ou seja, você pensa hoje, pensa amanhã, pensa no terceiro dia, no quarto dia, uma semana pensando, 2, 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso vai plasmando. Vai chegar uma hora em que isso vai ter que se materializar. E aí você vai vivenciar. E o que você vai dizer? Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que eu ia ser humilhado de novo. Eu sabia que ia faltar dinheiro. Eu sabia, pois nem confiança eu tenho. Eu sou um derrotado. Olha o complexo de inferioridade que eu tenho. Olha essa doença. Eu sabia que isso ia acontecer. Ou seja, e aí você reforça de novo. Reforça de novo. E vai se passar mais uma semana, 2, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses.
e outra coisa ruim vai se materializar na sua vida. Isso prova que você é Deus, em última instância. A física quântica, essa ciência maravilhosa, ela já está provando muito do que a espiritualidade já falava lá atrás. Isso que Jesus fala, por exemplo, essa parábola que ele contou, dos talentos, é física quântica pura. O observador, o efeito do observador, observar uma ação, observar algo. Veja, tudo nasce do invisível. Tudo nasce do invisível. Tem aquela outra frase também que ele fala, Se você pedir crendo que é real, assim será. Veja, se você pedir crendo, você pede no futuro, mas você crê que já existe no presente. Assim será. Isso prova também que você é Deus, em última instância. Lá na palavra está, vós sois deuses. Ele falou isso. Claro, mas aí com os séculos, tudo foi distorcido para que você ficasse com o arquétipo da ovelha, Ou seja, você só baixa a sua cabeça e ouve o que eles têm para te dizer. Mas entender que você é Deus é um desafio, mas é um desafio libertador, porque pense bem, pense daqui 5, 10 anos, você com essa mesma energia de vítima, você vai continuar co-criando, materializando coisas ruins. Mas quando você entende que você é Deus e você cria a sua realidade, e você pode sim co-criar qualquer coisa, dinheiro, relacionamento, pessoas, lugares, viagens, bens materiais, casa, carro, imóveis. Você tem esse poder. No primeiro momento, há aquela sensação de será, talvez, não tenho certeza, mas quando você chega num ponto onde entende isso, vai ser desafiador, mas libertador ao mesmo tempo. E é melhor que seja desafiador e um pouco desconfortável, por, 6 meses, 1 ano, do que continuar pelos próximos 5, 10, 20 anos nessa escassez, nesse medo. Porque, como diz a parábola, a quem tem. Então, se você tem um medo dentro de você, o vitimismo, o complexo de inferioridade, o que você acha que você vai criar? O que você acha? Qual os episódios que você vai experienciar no futuro? As pessoas que vão chegar na sua vida. Você já teve inúmeras e inúmeras situações onde foi humilhado no seu trabalho, nas empresas que você trabalhou. E toda empresa que você trabalha, você é humilhado ou pelo chefe, ou pelo seu companheiro ali, o seu colega de trabalho. O que você acha que vai acontecer na próxima empresa, nesse novo emprego? Você acha que você vai ser bem tratado, sendo que o que tem dentro de você é humilhação? É sentimento de humilhação, de medo, de vítima? Você nunca é o culpado. Você nunca tem culpa. Quem tem culpa é o outro. Eu nunca sou culpado daquilo que eu faço. Não. Quem é o culpado é o outro. O outro, sim. O governo, o meu país, o Brasil, que é um país ruim, que é um país que não tem oportunidade, que não dá oportunidade para ninguém. O que você acha que vai criar? Então, quanto mais cedo você entender esse poder, quanto mais cedo você internalizar isso e realmente começar a cuidar da sua frequência, da sua energia, se sentindo bem aonde você está, sentindo bem com as coisas que você tem, não é se conformar. Eu quero um carro do ano, eu quero um apartamento na praia, eu quero fazer uma viagem internacional, mas eu não tenho dinheiro. Você não vai se conformar com isso, mas mesmo sem dinheiro, mesmo sem carro, mesmo sem viagens,
você vai, tudo que você estiver fazendo no momento, você vai fazer com paixão. Você vai se ver naquele lugar, mesmo não estando, né? Como é que é aquela frase que Jesus falou? Se você pedir, crendo que você tem, assim será. Então, vá para o seu trabalho, ande no seu carro, mesmo que seja um carro velho, ou nem carro você tem, por exemplo, nem carteira de motorista você tem, mas já se veja com aquele carro. Já se veja comprando aquele apartamento. Já se veja fazendo aquela viagem internacional. Não pense no como. O como não é com você. Como esse dinheiro vai chegar? Como eu vou fazer essa viagem? De que forma? Olha onde eu moro. Olha a cidade que eu moro, o país que eu moro. Não. Se coloque. Se você fosse essa pessoa que já tem, né? A quem tem será dado. Se você fosse essa pessoa que já tem, como você se portaria? Como acordaria? Como se levantaria? Tomaria seu banho? Iria para o trabalho? Voltaria? Dormiria? Quando você, antes de dormir, o que você está assistindo? É noticiário? É fofoca de famoso? É músicas seculares aí que falam de bebedeira, de droga, de um monte de coisa? É isso que você está levando para o seu sono, para o seu subconsciente alimentando? Se for isso, né, será dado. Mas situações fatalísticas. Agora, a partir do momento que você começa a fazer a limpeza interior, emocional, porque tudo passa pela emoção, aí você vai ver os resultados. Então, essa frase, ela traz um poder que você tem. O poder de criação. Você é Deus. Entenda isso. Você é Deus em última instância, criando a sua realidade. Você cria a sua realidade. Você não é só um pedaço de carne, você não é só um CPF, você não é só um RG, você não é uma pessoa que tem nome e sobrenome da família tal. Não. Você é Deus. Você está usando esse avatar, você está usando essa persona, mas a sua essência é divina. E você cria a todo momento. Então por que não criar coisas boas? Por que é possível, olha só, por que é possível criar uma doença, como um câncer, por exemplo? Por que é possível criar uma doença? Por que é possível criar uma depressão, uma ansiedade? Ou seja, mudar toda a sua química do corpo, que é extremamente complexa, mas não é possível criar dinheiro, mas não é possível criar relacionamento, mas não é possível criar viagens, mas não é possível criar uma vida de felicidade. Dormir e acordar nesse sentimento que eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu amo, eu me amo, eu amo a minha cidade, eu amo meu país. Eu amo as coisas que estão ao meu redor. Por que é difícil criar isso, mas é fácil criar uma doença? Veja, o sistema é o mesmo. O poder de criação é o mesmo. Criar uma doença não é uma coisa tão simples assim. Um câncer não é uma coisa tão simples. Mas no inconsciente coletivo, isso é mais fácil do que criar riqueza, do que ser milionário, do que comprar um imóvel, do que fazer uma viagem, do que ter 10 mil, 20 mil de renda por mês. Então, veja, tudo é criado na mente. Então, entenda esse seu poder. Cuide da sua energia. Cuide da sua frequência. E você vai ver as mudanças.